Fala pessoas, dia 15/9, sexta-feira, e vamos às notícias. Só não fiz hoje mais cedo, porque quem viu minha live ontem viu que eu tava muito mal. Hoje eu acordei mais ou menos, falei, vou esperar mais de tarde pra tá ok, pra gente fazer esse vídeo aqui, que tem algumas tretas, tá? Mais de uma, inclusive. A primeira, Moraes bate boca com Mendonça após o ministro insinuar culpa de Dino na invasão do Planalto no 8 de janeiro. Na verdade, não insinuou, ele só falou que foi estranho, né? Que nada foi feito e deixaram tudo aquilo acontecer, né? Alexandre de Moraes e André Mendonça discutem no STF. Com todo respeito, é um absurdo Vossa Excelência falar que a culpa do 8 de janeiro é do ministro da Justiça, quando 5 comandantes estão presos, quando o ex-ministro da Justiça fugiu e jogou o celular no lixo e foi preso, né? Tá falando antes do Flávio Dino, né? E aí o Mendonça falou, não coloque palavras na minha boca, e na verdade ele realmente colocou, mas você vê que teve um atrito. Quer ver que não é a primeira vez que tá tendo um atrito, o STF tá com problemas aí, né? Chegou aí o desembargador, enfrentou advogados que a gente vai falar aqui, agora André Mendonça teve mais coragem aí. Mendonça defende que não cabe ao STF analisar os casos do 8 de janeiro, falando que vota pela absolvição de réu por golpe de Estado. O Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. Você viu que a gente vê, né? Uma coisa que foi dita. Julgamento de golpista expõe isolamento de indicados por Bolsonaro no STF. Quando Mendonça e Cássio Nunes foram indicados, a direita inteira xingou o Bolsonaro. Hoje, esses dois poderiam muito bem fingir que nada aconteceu, que nunca foram bolsonaristas e continuar o fluxo de todo o STF para não precisar estresse, não precisa mais ter estresse, já que a esquerda tomou conta de tudo. Mesmo assim, eles aí estão tentando fazer algo, o que é muito difícil, porque o brasileiro quer chute na porta. E chute na porta foi provado que não acontece nada. Tudo tem que ser feito com estratégia. A esquerda aprendeu isso em 64, formou estratégia por décadas e por isso hoje está no poder. A direita quer tudo no imediato, mas não funciona. Patético e medíocre, diz Alexandre de Moraes sobre fala de advogado de réu do 8/1. Isso aí foi outro advogado que inclusive confundiu livros, tá? E o Alexandre de Moraes foi pra cima e teve aí, ó, com medo de Moraes, a advogada chora ao defender réu do 8/1. Meu trabalho é desvalorizado, né? Fala até da OAB e você vai pensar assim, bom, ela citou a OAB pedindo meio que ajuda, né? Depois de críticas de advogados em julgamento sobre 8 de janeiro, a OAB envia nota de apoio ao STF ao invés, né? Você vê, esse é o Brasil. Esse é o Brasil, não tem muita escapatória, né? O que deveria ser feito é uma conscientização da população inteira, mas o povo é inerte. A maioria das pessoas, a gente vai ver essas questões aí de julgamentos, de pessoas sendo presas, a maioria do brasileiro fala sextou e vai pro churrasquinho, né? Quer saber do futebol, quer saber, né, de um monte de outras coisas, menos do que importa. Aí depois, né, é assaltado, às vezes leva até um tiro, não sabe o que está acontecendo no Brasil. Tudo é muito perigoso no Brasil, tudo tem que ser visto com seriedade, mas infelizmente isso falta no brasileiro. CNJ abre reclamação contra advogado de réu do 8 de janeiro. Claro que não ia ficar, como eu falei aqui, CNJ, o que for, vão aí revirar a vida do cara. Por maioria, a STF condena segundo réu dos atos de 8 de janeiro a 14 anos de prisão por 5 crimes. Lembrando que essas penas, o Brasil é mais rígido ao punir pelo 8 de janeiro do que os Estados Unidos na invasão do Capitólio. Ou seja, o Brasil limita bastante, só que limita sempre dando aquela fortalecida pro pior, né? Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, é de Diadema. Durante a invasão, ele gravou um vídeo enquanto estava na mesa diretora da casa, ostentando uma camisa com os dizeres Intervenção Militar Federal. Ele se dirigiu aos amigos da Sabesp e ele é todo empolgado, falando que agora iria mudar o Brasil. Infelizmente, foi enganado. Foi enganado, estava todo inocente lá, achando que realmente ia mudar o Brasil. Mas não é assim que funciona, e aí está a prova. Na verdade, certa época aí da direita, se você não fosse aí, falasse isso aí, se você era uma pessoa que não está fazendo certo. Infelizmente não funciona assim, porque a esquerda vai gostar, né, de movimentos errados, movimentos que não dão fruto nenhum. Imagina uma invasão no domingo, vazio lá. Qual o fruto que isso vai dar? Você acha que eles vão ficar com medo e vão o Alexandre de Moraes ir embora? Os ministros vão embora, todos os deputados vão embora. Você acha que é assim que funciona? A esquerda deu risada e usa isso como, vamos dizer assim, uma carta pro resto da vida, né? Mas infelizmente é isso que temos no Brasil. O que deveria ser feito durante os 4 anos também não foi feito. Não foi culpa só do povo, teve outras pessoas, teve deputados que só ficavam no Twitter fazendo hashtag. Tem um monte de outras coisas. Dá para discutir aqui durante muito tempo. Infelizmente é isso que temos. Lula lança plano de descarbonização com mais etanol na gasolina. Programa Combustível do Futuro prevê ações para reduzir o uso de combustíveis fósseis por veículos automotores e por aviões. Você vê aqui, né? A gasolina brasileira tem 27% de etanol, agora vai para 30%. Lembrando, se você tem um carro velho, igual eu, que meu carro é de 98, apenas gasolina,
seu carburador vai pro saco, entendeu? Não tem aí como o seu carro aguentar tanto álcool na gasolina. É a gasolina batizada, oficializada pelo governo, tá? Ridículo. É por isso que ela vai acontecer o quê, ó? Os caras metendo mais álcool na gasolina para baratear e segurar a inflação, falando que a preocupação é com o meio ambiente. Eles sabem que o gado é cego e vai aplaudir, enquanto é torado, é isso. Aí eles podem diminuir um pouco a gasolina, aí o pessoal fala, nossa, que bom, mas seu carro está sendo destruído. Ah, mas tudo bem, meu carro é flex. Que maravilha, você está sendo aí enganado com gasolina que não é gasolina, tá? Vai render menos o seu carro, não importa, tá? Você vai pagar menos, seu carro rende menos. E se você tiver um carro antigo que é o pobre só se fode, né? Então, vai o carro aí ser destruído por uma gasolina completamente batizada. E sabe de uma coisa, o brasileiro é espertinho, tá? Posto de gasolina vê isso aí e fala, se deixaram 30%, agora eu vou aumentar para 50%, entendeu? Os caras vão acabar com o seu motor. Juiz condena a Uber a contratar motoristas e pagar indenização bilionária. Atualmente a empresa possui de 500 a 775 mil motoristas cadastrados. Ou seja, estão querendo acabar com o Uber. Além do seu carro, a gasolina mais cara ou batizada, aí você vai ter que andar aí com o seu carro, vai estragar seu carro se você tiver um carro velho. Agora o Uber pode aí, né, não sei se isso vai passar, mas imagina R$1 bilhão por danos morais, né? Cada motorista, eles querem destruir o Uber. Como é que você vai se movimentar no Brasil? Carro fica complicado. Uber não vai ter. Esse é o governo atual. E sabe aí o que as pesquisas falam? Pesquisa Datafolha. O governo Lula é considerado bom por 38% e 31% só acham ruim, né? A aprovação do governo Lula sobe para 55%, diz pesquisa IPESP. E aí você vai ver o quê? Ele vai aumentar aí, né, muitos repasses para televisões, né, para canais de televisão. Você vai repassar aí para jornalistas, você vai ter muitos artistas apoiando, você vai ver pesquisas super maravilhosas dizendo que o governo é 100%. E sabe o que vai acontecer? Cada vez mais você vai saber a verdade. E aí, com certeza, o povo mais bobão, que vive aí no sextou e churrasquinho, vai falar que maravilha. Não, esse governo é maravilhoso. Eu vejo poucas notícias ruins. Eu vejo só pesquisas boas. Deve ser que tudo isso realmente é para o meio ambiente. Eu vou colocar essa gasolina cheia de etanol no carro. Derrite divulga tijolo de maconha com adesivo de Lula e irrita petista. Secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, postou foto de tijolo de maconha apreendido com adesivo de Lula. O slogan faz o L. Nada mais que a verdade, mas sabe o que acontece? A AGU pede remoção imediata do post de Derrite sobre maconha faz o L. Não pode. Aí o que acontece? O pessoal sabe que se postar vai receber algum tipo de órgão do governo falando para tirar na hora, senão vai ter algum problema. Cada vez menos você vai ver a verdade. E aí o povo, você vai viver aí realmente na Coreia do Norte, né? Lula sanciona a lei que confirma reajuste salarial de 9% para servidores federais do Executivo, né? Valores em vigor desde maio. O presidente Lula sancionou a lei que confirma a concessão de reajuste salarial de 9% para todos os servidores federais civis do Poder Executivo, autarquias e fundações, incluindo aposentados e pensionistas. Pronto. E você que trabalha aí, uma empresa privada, está se ferrando, porque o seu carro aí vai ser detonado, o Uber talvez não tenha mais, ou fique muito mais caro por causa de multas bilionárias, né? Cuba diz que não tem como pagar dívida de 538 milhões com o Brasil. Em documento obtido pela Folha, autoridades do país relatam que Havana pede mais flexibilidade para cá com os atrasos, né? Não era com charutos que eles iam pagar? Sem condição de pagar dívida, Cuba pede uma forcinha a Lula. Segundo a Folha, o ditador Miguel Dias-Canel espera algum tipo de flexibilidade do Palácio do Planalto para pagar a dívida de 538 milhões de dólares. Agora eu não sei. Aqui tá dizendo reais. Aqui tá dizendo dólares, tá? Eu acho que é dólares. Mais spoiler aqui pra você, é dólar, tá? É 2,5 bilhões de reais de dívida, tá bom? Presidente do Senado afirmou que o texto deve ser apresentado nesta sexta-feira, 15, e já teria apoio de pelo menos 1/3 dos senadores, enfim. O que eu digo é, você tá vendo aí uma briga, né, do Senado com o STF, porque o Senado tá reparando que o STF tá meio forte, tá meio assim, né, decidindo muitas coisas, e o Senado tá virando uma coisa assim, meio que apenas de enfeite, né? O Congresso tá virando um enfeite. Agora, vamos ver aí se vai ter briga ou não, ou se vão se dobrar, né? Câmara aprova a proposta que altera a lei da ficha limpa. O que vocês acham que vai acontecer com a ficha limpa, né? Vão aí deixar cada vez mais fraquinha, né? De 12, 11 anos para 8 anos agora, né? Depois de condenado. E para PT, mini reforma pode permitir Bolsonaro disputar a eleição em 2030, né?
2030, olha, pode anotar aí, 2030 alguma coisa vai acontecer no mundo, tá? 2030, anota aí, 2030 vai acontecer alguma coisa, uma bomba mundial que realmente vai mudar a humanidade. Os caras não estão de brincadeira, porque 2030 é citado muito. 2020 a gente viu o que aconteceu. 2030 vai vir outra bomba, tá? Justiça de São Paulo determina que PMs usem câmeras corporais e proíbe o uso de cordas em prisões, limitando cada vez mais a polícia. Só que é engraçado. Você vê que cortaram aí o combate à criminalidade, o orçamento, né, de 700 milhões e do nada tem dinheiro para câmera. Se for para limitar o policial, tem dinheiro. A casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na zona sul de São Paulo, foi alvo de tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira. O ministro estava dormindo no momento da ação criminosa. Ninguém foi preso. Estranho. Os caras quebram o portão, invadem, não fazem nada, vão embora, né? Não sei, muito estranho. Estados e municípios receberão 27 bilhões para compensar perdas com o ICMS da questão da gasolina, né? Aí eles falam assim, não, tá com pouco dinheiro, cortaram impostos, né? Coisa que o Bolsonaro fez ano passado, agora precisa de 27 bi. E ainda tem governador que pede dinheiro, né? Pede Pix para ajudar aí em alguns problemas. Complicado o Brasil, né? Conheça a Raquel Sherazade, jornalista que foi da direita à esquerda e agora entrou na Fazenda, né? Olha só que coisa, né, meu? Essa aqui foi muito bem abraçada, porque ela falou sobre o carnaval um dia, pronto, virou a heroína da direita, porque a direita funciona assim. O cara chega e fala assim, olha, a água molha, todo mundo, puta merda, o cara é foda, e vira herói. É assim que funciona. Lembrando que ela me bloqueou há muitos anos, porque comigo não direitista falso não se vende. Aqui não passa. E por isso que eu sou odiado, eu tenho uma lista de bloco imensa de pessoas que vocês adoram. Tem gente também que não me bloqueou, mas também faz de tudo pra me destruir. Mas aí vocês chegam e comentam aqui, nossa, eu assisto só você e esse canal tal. Esse canal tal é um merda, né? Mas enfim, eu não posso falar nada porque fica doído, porque o brasileiro gosta de defender vagabundo. Então eu não falo nada. Nipah, novo vírus mortal faz Índia decretar lockdown. Esse sim é complicado, viu? Tem aí uma taxa de morte de 75%, que não chega a essas coisas aqui. Mas olha, o mundo tá difícil, tá? O Brasil é difícil, mas o mundo inteiro tá complicado. Putin encontrará Kim Jong-un na Coreia do Norte e sinaliza cooperação militar. Não entendi, né? O baixinho vai lá para conversar com o Putin, não que o Putin seja alto. Tá, agora vão lá conversar com o Kim Jong-un. Não sei. Você vê que os caras estão se movimentando e olha os Estados Unidos. Adverte que responderão à expulsão de diplomatas pela Rússia. Os Estados Unidos vai fazer alguma coisa. Vai fazer o quê? Sanções? Tá uma piada os Estados Unidos. Enquanto o Putin tem um monte de tentáculos aí pelo BRICS, um monte de gente que eles ficam fazendo vista grossa, vai detonando o dólar, vai detonando os Estados Unidos. Tá uma piada. Ou 2024 os Estados Unidos muda, ou a gente se ferra junto. Porque os Estados Unidos, eu vou falar sério aqui, é a única coisa que evitou o Brasil de virar Venezuela, né? Desde 64. Toda vez que começa aí, os Estados Unidos vai lá e dá aquele apoio aqui. Porque assim, olha, tá muito difícil. Musk, Zuckerberg e Gates se reúnem nos Estados Unidos e concordam com necessidade de regulamentar IA, né? E se reuniram agora os globalistas em peso falando como fazer. Só sei de uma coisa, boa parte aí da inteligência artificial foi podada, né? O ChatGPT era muito mais inteligente, agora tá ficando mais podado. Tudo bem que tem a versão nova que você paga e tal, mas os caras sabem que a inteligência artificial vai mudar completamente a humanidade, o mundo, né? As provas da participação cubana na invasão da Ucrânia, olha só, né? Que coisa, Cuba ajudando a Rússia, quem diria, né? Nem é Guerra Fria. A ONG Prisoners Defenders divulgou nesta terça 12 um relatório sobre a participação de Cuba na invasão russa da Ucrânia. Segundo a entidade, centenas de soldados cubanos foram enviados para a guerra por determinação da ditadura de Miguel Díaz-Canel, né, na foto com o presidente russo Vladimir Putin. Então você imagina aqui, vamos fazer uma reflexão, imagina se o Brasil chega no nível de Cuba. Do nada o Lula fala assim, olha, vamos ajudar a Rússia, e manda um monte de soldado brasileiro ajudar a Rússia lá na guerra da Ucrânia, hein? Já tem alguns indo lá para a Ucrânia ajudar, né? Tem gente que gosta. Pessoal, lembrando, deixa aí a sua ajuda pro canal, não tem propagandas, temos o Pix e o link da Amazon, clicou, navegou, comprou. Farei vídeo esse final de semana, obrigatório, exclusivo, pra gente conversar de diversas coisas aí que estão acontecendo, né, muito mais a fundo, vídeos longos, se você não aguenta ver mais de 1 hora comigo falando, nem assista. Então, lembre-se de ajudar o canal, a gente se fala em breve, muito obrigado e até mais.